Gente, vamos falar sobre coração partido, sobre cenas de rejeição. Eu acho que quando o dorama ele sabe lidar bem com isso, você tem uma das histórias mais bonitas. Eu acho que é a parte de conflito ali, de clímax do enredo, que se bem executada, torna a história, o dorama, inesquecível. Então, nesse vídeo eu vou eleger os meus 4 doramas favoritos que, na minha opinião, souberam lidar muito bem com essas cenas, para tanto de desenvolvimento dos personagens quanto para a construção narrativa da história. Em quarto lugar, eu vou eleger Mr. Plankton. Não tem uma ordem específica, tipo, menos pro mais, eu não coloquei nenhuma ordem específica, mas eu elegi Mr. Plankton porque eu gosto bastante da maneira como eles construíram a cena em que o noivo da Jamie vê ali ela beijando o Mr. Plankton. Eu acho que aquela cena, eles transitam muito bem entre o ponto de vista dos personagens, né? O público consegue acompanhar com o momento dos personagens principais, para a forma como eles transicionam isso pro noivo. Eu acho que a cena é muito simbólica, muito bem elaborada, embora eu acho que pouco discutida pela comunidade. Eu acompanhei alguns comentários na internet das pessoas criticando o pouco envolvimento que as pessoas têm com essa cena, sobretudo em relação aos sentimentos do noivo dela. Porque eu acho que a série faz bem isso ao executar quando ela não desconsidera os sentimentos do noivo, né? Quando ela faz essa transição e principalmente quando ela termina a cena com o rosto dele, não com o beijo. Mas eu acho que é relativamente compreensível por que essa discussão não é feita. Porque o ator, ele não é um padrão de beleza, né? Ele não era aquele triângulo amoroso, por exemplo, em Beleza Verdadeira, em que todo mundo ficou frustrado, que como que a personagem principal não ficou com outro personagem, tadinho, ele é maravilhoso, ele é... Justamente porque ele era um favorito de beleza, ele já vinha ali de um certo padrão. Em Mr. Plankton, a gente não tem isso. Eu acho que a torcida em relação ao noivo nem sequer existiu, né? Mas apesar disso, eu acho que a história não desconsiderou os sentimentos dele. Um público mais atento percebeu isso. Eu acho que, de forma geral, os fãs da série estavam ali mesmo interessados nos personagens principais. Mas eu deixo aqui o meu registro de que eu amo essa cena. Eu acho muito bonita a forma como o guarda-costas coloca as mãos nos olhos dele para tampar a visão dele. Expressa muito bem a maneira como ele estava se sentindo, né? De que ele não merecia ver aquilo. Eu fico emocionada de que ele não merecia ver aquilo, porque ele estava seguindo um pedido dela, né, da Jamie, de que ele fosse atrás dela, e ele acaba presenciando aquilo. Enfim, é uma cena que eu guardo com muito carinho, porque eu acho que foi muito bem feita. Bom, em terceiro lugar está a cena de Itainho Class. Eu acho que eu não sei, eu acho que as cenas séries em que personagens são complexos e eles estão ali quebrando, sabe, a sua expectativa, são as séries que me marcam mais. Eu gosto muito da cena em que a personagem da Kim Da-mi, ela se declara pro personagem. Eu vou aqui tentar de todas as formas evitar falar o nome desses personagens, porque eu realmente não sei. Eu tentei ali buscar algumas cenas em que os personagens falam os nomes uns dos outros, para que eu pudesse relembrar como é que eles são pronunciados, mas eu não sei. E eu sei que o Google Tradutor, outros tradutores não são muito confiáveis, então assim, ou eu vou me referir a eles como personagens principais, eu vou colocando aqui as referências visuais deles, ou eu vou tentar me referir aos atores quando for mais fácil. Porque realmente, gente, eu não tenho fluência nisso. Peço perdão. Mas eu gosto muito da personagem da Kim Da-mi. Eu acho que ela é uma personagem muito ousada. E a maneira como ela lida com os sentimentos dela em relação ao personagem principal é muito audacioso, eu acho. Eu acho que a gente... Eu vi várias pessoas falando, nossa, eu jamais faria isso, eu também jamais faria isso. Ser rejeitada e continuar não negando os sentimentos ou não se afastar dessa pessoa, né? Ela sempre ficou firme em relação aos sentimentos dela, ela sempre deixou claro pra ele que ela gostava dele. E mesmo assim, e sempre eu acho que a maneira como o desenvolvimento dos sentimentos dele em relação a ela foi feita, também foi sempre muito, muito direta, muito objetiva. Às vezes eu me sentia um pouco machucada ali das coisas que ele falava pra ela, mas ela sempre ficou muito firme em relação
aos sentimentos dela e ela lia a situação, né, de uma forma muito racional, assim. E a cena em que ela confessa os sentimentos dela e ele rejeita ela, acabou, entendeu? Aquilo ali é de um espetáculo à parte, eu acho muito, muito bem feito. E em segundo lugar, eu elegi o dorama Uma Advogada Extraordinária, que eu sou absolutamente apaixonada pela cena em que a Yoo Young-yo, que ela termina com o Lee Jong-yoon. Eu gosto bastante dessa cena por razões diferentes. Primeiro que eu acho muito bonito a maneira como ela decide se expressar, né, a personagem principal, que é uma personagem que a gente sabe que tem autismo, e eu acho muito bonita a maneira como ela decide se expressar, em relação à decisão de término dela. Ali, os gestos, né, a maneira como ela aperta a mão, a maneira como ela se expressa no rosto dela. Enfim, eu acho que é muito bonito, mesmo quando ela não consegue expressar verbalmente os sentimentos dela, né? A gente vê que aquela decisão tá machucando ela e que não tá sendo uma decisão fácil. Ao mesmo tempo, eu gosto demais da maneira como o Lee Jong-woo, ele se expressa em relação a esse sentimento, a esse término de relacionamento. Sobretudo porque ele se deixa ser vulnerável. Eu acho muito bonito, eu sou completamente apaixonada por personagens masculinos que se deixam ser vulneráveis, eles deixam ali transparecer os sentimentos dele. Ele chora, né? A gente vê ali as lágrimas dele, ele grita com ela, com ela não, né? Ele grita pra ela. Por que você tá fazendo isso comigo? Não tem como, cara. Essa cena é um dos meus doramas favoritos, assim. Até porque, assim, uma curiosidade aqui pra quem quer ouvir, eu escolhi o tema do meu TCC, eu cheguei ao tema do meu TCC por causa dessa série. Eu lembro que na época tinha uma discussão de como a Jane Austen ela iria amar o Lee Jong-woo pela maneira como ele expressava os sentimentos dele. E aí, por causa dessa conexão que eu vi os fãs discutindo e fazendo bastante, foi que eu cheguei, então, a estudar Orgulho e Preconceito, entender ali a construção do Darcy, por que estava sendo feita, né, essa associação em relação a ele. Mas, enfim, comentários à parte, eu amo demais essa cena, eu acho que permitir que os personagens masculinos eles se expressem, eles chorem, eles declarem o amor dele. E o ator, em específico, né, o Kantayo, ele é um ator muito sensível, assim. Geralmente as cenas de romance dele chegam a ser sempre muito sensíveis, muito delicadas ali. Ele tem esse jeitinho mais sensível, vulnerável dele. Enfim, eu amo, sou completamente apaixonada pelo personagem dele, eu amo o relacionamento dos dois. Tá aí o meu top 2. O meu top 1, meu último dorama é Romance is a Bonus Book. É uma série de 2010. É uma série, faz um tempinho já, ela tem uns 6, 7 anos. E ela conta a história, então, desses dois melhores amigos, pra quem não assistiu, porque é uma série que eu acho que não teve a popularidade que ela deveria ter tido e por uma razão muito específica que é comum de acontecer na comunidade de dorama. Que é a seguinte, esses dois melhores amigos, eles se conhecem desde que eles eram crianças, como a maior parte dos enredos, só que eles têm uma diferença de idade muito grande. A personagem feminina, ela é 20 anos, mais ou menos, sabe? Eu não lembro exatamente a diferença de idade, mas é tipo assim, 20 anos mais velha do que ele. É uma diferença muito grande de idade. Ela tem uma filha, ela tá no processo de divórcio, então ela tá num período da fase dela diferente da dele. Mas ele sempre foi apaixonado por ela, desde criança, desde a adolescência e tal. Os dois nunca tiveram nada, mas quando ela entra em processo de divórcio, ela fica sem emprego, porque ela passou muito tempo cuidando da filha dela, né, sendo dona de casa, ela abandonou a carreira. Então, quando ela se divorcia, ela fica ali de pés e mãos atados. E aí ela vai morar na casa desse melhor amigo dela. Então, eu acho a história muito sensível,
a personagem feminina, ela passa por vários problemas que são tratados de maneira muito sensível. Eu me reconheci nela, assim, sabe? Em vários momentos ela sofre muito, ela chora muito, e todo momento que ela chora, eu chorava junto. É incrível. Mas o que acontece? A cena de término não é entre os dois, porque eles, em determinado momento, eles começam, né, a namorar e tal. Mas a série não tem uma cena de término. Essa série, ela é tão... Pelo menos essa é a lembrança que eu tenho, né? Ela é tão bem feita que os personagens principais, eles entram num relacionamento amoroso e eles não têm aquelas... sabe quando o casal começa a ter ciúmes, ou então começa a se questionar se deve ou não ficar muito... Sabe, tipo, fica com aquele vai e vem de um relacionamento que se mostra ali muito imaturo. Esses dois não têm isso. Ele tá sempre muito certo dos sentimentos em relação a ela. Ela gosta dele. O medo que ela tem é porque ela é mais velha e ela tem consciência disso, né? Ela acha que ele pode conhecer uma pessoa da idade dele e tal. Mas ele sempre mantém ela com os pés no chão, assim, de que ele nunca vai deixar ela insegura, né? Ele nunca vai dar motivos para que ela se sinta insegura. É um relacionamento super gostoso de assistir, é engraçado. Tem a história de que o ator, ele tinha um crush nessa atriz, então é muito engraçado ver as cenas de bastidores. Então ele é super famoso, enfim. Todo mundo conhece ele. Eu tô aqui tentando evitar falar o nome dele, porque eu realmente não sei. Eu não sei pronunciar, mas enfim. Vou botar a foto dele. Mas na época foi muito gostoso, assim, assistir, saber de que ele gostava dela na vida real, né? De que ela era o tipo ideal dele, enfim. Mas então, qual que é a cena de término? Esse personagem, ele trabalha numa editora de livros. E lá, uma das funcionárias, que eu não me lembro agora, porque faz alguns anos que eu assisti essa série, eu não me lembro mais se eles chegaram a namorar essa personagem, ou se era só um crush, assim, eu não me lembro. Mas o que eu me lembro era que ela gostava dele. E ela sempre tentou ali, não lembro se retornar ao relacionamento, ou ter alguma coisa com ele, era alguma coisa que ela queria ter com ele. Só que ele não gostava dela, né? Ele gostava da melhor amiga. E aí acontece a cena que é, pra mim, uma das cenas mais lindas que tem, que é a cena de rejeição. Por quê? Essa personagem, ela deixava cartas, bilhetes nos livros da estante dele, se declarando. E ela fez isso por vários e vários meses, anos. E ela sempre se perguntou se ele sabia, porque ela deixava, ela não tinha coragem de chegar pra ele e falar, né, olha, eu gosto de você, diferente da menina de Tiny Your Class. Mas ela ia se declarando nos livros, né, ela deixava bilhetinho nos livros. E ela sempre se perguntou, como ele nunca falou nada em relação a isso, ela sempre se perguntou se ele lia, se ele chegou a encontrar esses bilhetes, né, e porque se ele chegou a encontrar, por que ele nunca falou nada? E aí, a gente tem então a cena de rejeição, em que eu me lembro que ela abre um dos livros, ela encontra uma carta dele, em que ele fala pra ela que ele sempre soube que ela gostava dele. Eu fico emocionada, nossa, gente, sério. É muito linda a maneira como ele lida com essa rejeição. Ele fala ali pra ela que ele sabe que ela gostava dele e que ele é muito grato por esse sentimento que ela tem. Como você pode ver, eu fiquei emocionada, mas vamos lá. Eu não esperava, calma aí. E aí, enfim, ele fala dos sentimentos, né? Que ele também é muito grato por ela ter gostado dele. E eu amo demais essa cena pelo amadurecimento que ele mostra. Porque geralmente, quando a gente tem cenas de término, assim, a personagem, ou o personagem que está sendo rejeitado, ele se sente muito humilhado, ele se sente excluído em relação àquele sentimento. E nesse dorama em específico, eu sempre fui muito apaixonada pela maneira como ele é grato em relação a ela, né? Ele sempre deixa muito claro que ele respeita ela, ele gosta dela como profissional, ele gosta dela como amiga, mas ele infelizmente não sente as mesmas coisas por ela, enfim. Essa cena tinha que vir pro meu top 1, porque eu amo essa série por diferentes razões, além da cena de rejeição, né? Essa série também, de forma geral, ela também foi a razão pela qual eu decidi fazer a minha graduação, porque os personagens, como eu disse,
personagem masculino, ele é dono de uma editora, e em dado momento ele começa a trabalhar com essa outra personagem feminina que ele gosta dela, né? Então tem uma cena que eles começam a traduzir textos. E eu amei aquilo. Ver ali os dois trabalhando com tradução. E eu falei, eu quero fazer a mesma coisa, eu quero trabalhar com tradução, quero trabalhar com idiomas, com linguagens, e aí foi por isso que eu entrei no curso que eu entrei, me formei na minha graduação. É um dorama extremamente sensível, não foi tão popular na época que estreou, mas eu guardo sempre com muito carinho. Eles têm atores que, desde que eu assisti, eu sempre fico reconhecendo em outras séries, sabe? Eu lembro que tinha a menina que fez... Ai, eu não lembro o nome do personagem dela agora, mas ela apareceu em várias séries famosas, depois ela foi ganhando popularidade. E foram atores que, pra mim, pelo menos, foram apresentados nessa série. E eu vi eles crescendo e saindo dessa série. Enfim, se você não assistiu essa série, que eu acho que ela não é tão famosa quanto as outras, assista. Eu aqui realmente me emocionei, eu não esperava, mas é que eu fiquei lembrando da cena e eu me lembrei do sentimento de como foi incrível assistir essa série, de como eu sempre fiquei grata por esse personagem, porque geralmente o personagem do triângulo amoroso, ele é sempre ele sempre sendo rejeitado, excluído, e essa personagem ela foi tratada com muito carinho, com o carinho que ela merecia, porque ela não era uma personagem má, ela era uma pessoa normal, assim, ela tinha sentimentos por ele, e foi muito bonita a maneira como ele rejeitou ela, mas respeitosamente, sabe? Eu acho que as pessoas têm muito a aprender com isso. Eu tenho aí uma forma de pensar que eu acho que o entretenimento, de uma forma geral, sejam os livros, sejam os filmes, sejam as séries, sejam músicas, elas influenciam muito a maneira como as pessoas agem, as pessoas se comportam no dia a dia, aqueles que eles se inspiram, sabe? E eu acho que essa série é um é um exemplo disso, de que em relacionamentos, mesmo aqueles relacionamentos que você não nutre sentimento pela pessoa, você pode ser respeitoso e você pode ser educado em rejeitar ela. Enfim, eu vou parar por aqui, senão eu não quero chorar de novo. Mas é isso, aqui estão os meu top 4, então eu espero que você tenha gostado. Por favor, deixe seus comentários, deixe saber qual é o seu top 4 de rejeições que você gosta, se você assistiu alguma das séries que eu comentei aqui, se tem alguma outra série que você lembrou, me deixe saber que você está aí do outro lado. Muito obrigada por assistir e até mais.